Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês estão vendo aquela frase ali no telão, aquela imagem, que é a imagem que foi publicada? Quando você vê aquela imagem, o que vem na sua cabeça? Se quiser abaixar um pouquinho o fundo, pode abaixar, só um pouquinho. Cara chato, né? Quando você vê aquela imagem ali, agora ou nunca, te dá vontade de ficar no sofá, deitado, na rede, curtindo? Ou te dá vontade de fazer alguma coisa? Amém? Ajuda nós aí que no final tem chocolate. Brincadeira. Quando nós nos deparamos, até quando o Lucas fez a arte, ele mandou para mim, e aí ele tinha colocado uma outra cor, eu falei, não, Lucão, põe vermelho. Põe vermelho porque eu quero passar essa imagem de agora ou nunca. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos nos posicionar. E essa palavra, Deus, há um tempo já, conversando com um amigo meu numa cafeteria, novidade, né? Lugar que eu ia conversar com pessoas, sem ser na cafeteria. E ali, conversando com aquele rapaz, Deus começou a falar algo no meu coração já de um tempo. E essa mensagem era que Deus tem pressa. Deus tem pressa de fazer as coisas. Você falou assim, poxa, mas não existe o tempo de Deus, nós não esperamos do Senhor. Sim, mas diante da realidade que nós estamos vivendo, diante das palavras que têm sido ministradas, nós conseguimos entender que Deus ele tem uma certa pressa, uma certa urgência de agir através das nossas vidas e de agir nas nossas vidas. Abra comigo lá em Atos 13, 36, vou ler na Revista e Corrigida, Atos 13, 36. Se você não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. E diz assim, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Esse viu a corrupção é que o corpo de Davi se decompôs. Esse é o significado. Esse texto, eu já ministrei ele algumas vezes, no sábado, em algumas palavras que Deus deu a oportunidade de falar. Só que cada vez que Deus me leva até esse texto, Ele me mostra coisas diferentes. Então, se você de repente já me ouviu ministrar esse texto alguma vez, pode ficar tranquilo que eu não vou repetir aqui muito do que eu já falei. E tem um texto lá em 2 Crônicas 16, 9. Esse eu vou ler na Revista e Atualizada. 2 Crônicas 16, 9. Eu falo a versão aqui, porque aí o camarada do som põe a versão direitinho e vocês lêem igualzinho eu estou lendo aqui. 2 Crônicas 16, 9. Olha que interessante o que esse texto diz. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você consegue afirmar isso, que o seu coração é totalmente de Deus? Amém? Amém. Chocolate no final, quem participar. Glória a Deus. Sabe que uma vez eu fui numa igreja, e o rapaz falou que tinha um camarada que pregava lá, que ele estava ministrando e o povo falava, ô glória e tal, aí ele ia dando chocolate para incentivar o povo aí se manifestando durante a pregação. Reforço positivo, eu vou falar com o Lucas, eu acho que a gente pode implementar isso aqui, né? Cada vez que você der um glória, é um chocolate que você ganha no final. Não hoje que eu não trouxe, mas a gente vai implementar. Ô glória, ó, aleluia, mas é um só, tá? Senão vocês vão quebrar eu. Participando da conferência, vendo as palavras que foram ministradas. Também, se você não esteve aqui na segunda-feira, o Lucas trouxe uma palavra muito bacana ao nosso coração, uma palavra de Deus. E aquilo que ele ministrou também na sexta-feira passada, se você for observar, que nada é por acaso, você consegue fazer um link entre essas palavras que têm sido ministradas. Porque qual que era o tema da nossa conferência? Conferência Céu na Terra. Tá, nossos acampamentos eram o acampamento Fire,
falei no mineirês aqui, tá? Eu sei falar bonitinho. Acampamento Fire, acampamento... tinha um do Avivamento lá, que eu esqueci o nome agora. E aí a nossa conferência recebe o nome de Céu na Terra. E aí as pessoas que são convidadas a ministrar nessa conferência começam a trazer palavras sobre aceleração de processo. Começam a trazer palavras dizendo que quando os céus estão abertos, Deus ele adianta algumas coisas na nossa vida. Deus ele antecipa algumas coisas na nossa vida que antes levariam um determinado tempo para acontecer. Aí na semana passada, o Lucas vem aqui e traz uma palavra falando a respeito da última geração, que existe uma grande chance de nós sermos essa última geração, que vai servir a Deus aqui na terra, e de que nós, enquanto jovens, somos aqueles que vamos vencer o maligno. Aí, em 2 João, você lembra o texto certinho, Lucas? 2 João 2, não precisa projetar não, mas só para lembrar, 1 João 2, de 12 a 14, que fala, vocês jovens são fortes e já vencestes o maligno. E na segunda-feira, aqui na reunião dos voluntários, ele também traz uma palavra falando a respeito de nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, de que quando nós somos chamados para ficar na recepção, para cantar no louvor, para ficar na mídia, para ficar no estacionamento, nós não somos chamados para fazer aquilo para o pastor, nós não somos chamados para fazer aquilo para o Lucas, para mim, para qualquer pessoa que vem aqui na frente. Nós somos chamados a fazer aquilo para Deus. E aí a gente começa a linkar essas palavras, e naquela segunda-feira, enquanto eu estava sentado ali atrás, eu nem sabia ainda que era eu que ia ministrar hoje, meio que Deus trouxe esse tema ao meu coração, eu já catei meu celular ali, anotei, é um costume que eu tenho, já catei ali meu celular, anotei aquilo que Deus estava falando comigo, e eu falei, é mesmo, cara, Deus está querendo trazer uma mensagem para a sua igreja, já está trazendo, na verdade. E essa mensagem que eu vou falar hoje, agora ou nunca, é um complemento de tudo isso que Deus já tem falado para nós, de tudo isso que Deus já tem trazido através das pessoas que têm vindo aqui ministrar, através do tema da conferência, sobre que agora é o momento de nós cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Mas antes eu queria que você entendesse o que é propósito. Alguém se arrisca a falar o que é propósito? Motivo. Aquela oração que eu faço com a menina, 30 dias, que nunca dá certo. É isso também? Ô glória! Chocolate para mim aqui, ô glória. O que é o propósito? É interessante a gente observar isso. Se você participou da live ontem, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Eu fiquei sabendo também que o Iolo bateu até com a live que a gente fez ontem. Você ter uma boa família, você ser uma pessoa bem remunerada, você alcançar o seu sonho profissional, uma pessoa que tem uma boa saúde, isso não é o propósito de Deus para a sua vida. Como assim, cara? Que escândalo. Como assim isso não é o propósito de Deus para a minha vida? A Bíblia não diz que Deus tem isso para mim, que Deus tem isso para a minha família, que Deus vai me abençoar, que Ele vai me prosperar, que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai curar minhas doenças. Sim, mas esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Abre comigo lá no Salmo 128, é uma ministração breve, mas nós vamos citar alguns textinhos aqui. Salmo 128, de 1 a 4, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Salmo 28, de 1 a 4. Está na nova tradução aí? Ué, a minha está diferente aqui também. Isso, agora sim. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como a parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Só contextualizando aqui, quando fala que a mulher vai ser como uma parreira que dá muita uva, você fala assim, mas como assim, né, cara? Isso que significa que a sua mulher ou o seu marido vai te trazer alegria. Você vai ter um lar abençoado, um lar alegre. Esse é o simbolismo de aqui. E os seus filhos serão como oliveiras novas. Seus filhos vão produzir coisas boas para a sua vida, para a sua família. E versículo 4. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim.
Essa é a frase que eu queria que você prestasse atenção. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Então, todas essas coisas que o Salmo 128 diz, é mais ou menos aquilo que eu citei. Você ter uma boa família, você ter uma boa condição financeira, você ser abençoado em tudo aquilo que você faz, dar certas coisas na sua vida, mas isso não é o propósito. Essas são as bênçãos que Deus tem para você. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso propósito é me formar numa faculdade, fazer uma família feliz, trazer ela todo domingo aqui na igreja e acabou, esse é o meu propósito. Deus quer que você faça isso, Ele te abençoa para isso, mas isso não é o seu propósito. O nosso propósito, ele sempre está relacionado a outras pessoas e não a nós. Isso é importante que você grave. O seu propósito, o meu propósito, ele sempre está relacionado a outras pessoas. As bênçãos que Deus derrama na nossa vida, elas podem contribuir para o cumprimento do propósito, mas elas não são o propósito em si. Quer ver alguns exemplos? Moisés. Qual era o propósito de Moisés? Salvar o povo de Israel do Egito, libertar o povo de Israel do Egito. Moisés, durante esse processo, ele se casa, ele forma uma família, mas Deus chega para Moisés e não fala assim: Moisés, eu te chamei para formar uma família, eu te chamei para cuidar de um rebanho lá no deserto. Deus chega e fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu levantei você como libertador do povo de Israel. Esse é o propósito de Moisés. Qual que era o propósito para Jesus? Salvar a humanidade, morrer ali na cruz para que as pessoas fossem salvas, para que o homem tivesse a oportunidade de salvação. Então veja, os propósitos sempre remetem a outras pessoas. E por último, qual era o propósito de Davi, que é o texto que eu citei aqui no início? É que a novela ainda está em Gênesis, né? Mas qual que é o propósito de Davi? Alguém sabe? Preparar também, ser o sucessor de Jesus. E Deus levanta Davi para ser um rei em Israel. Até eu te faço uma pergunta, que agora eu já citei o nome. Mas se eu falar para você, cite o nome de um rei de Israel, quem que é o primeiro que vem na sua cabeça? Tem duas opções só. Ou é Davi ou é Salomão. Aí você fala assim: nossa, cara, mas Salomão foi um cara que viveu só para ele, Pedrão. Então você está enganado. Salomão não tinha um propósito. Porque você vê que Salomão construiu palácios, plantou vinhas. Davi, ele acabou com tudo, cara. Davi, ele acabou com os inimigos. Davi, ele tocou o terror lá e salvou o povo dos inimigos, né? Mas Salomão, olha para você ver que interessante. Quando ele faz uma oração, ele faz uma grande oferta a Deus, e depois que ele faz aquela grande oferta a Deus, é interessante que a oferta dele abriu o céu sobre a vida dele. Deus, ele vem para Salomão e fala assim: Salomão, pede o que você quer, cara, faz o pedido que você quer fazer. Aí olha onde está o propósito de Salomão, e aonde que ele pensou em tocar vidas. Salomão falou assim: pai, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa cuidar do teu povo. Olha que interessante, Salomão pede sabedoria para cuidar do povo de Deus. Então, ainda que Salomão não batalhou, não pelejou nas guerras, mas o propósito dele era ter a instrução de Deus para passar para o povo de Israel. Propósito voltado para as outras pessoas. E eu quero compartilhar aqui com você 3 pontos apenas, que vão nos ajudar a entender essa urgência que Deus tem. E vão nos ajudar a começar a colocar em prática ainda hoje isso. Só antes eu queria falar uma frase aqui para você. Se nós estamos vivendo apenas em prol da nossa vida, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. Se você e eu vivemos apenas em prol da nossa vida, do nosso sucesso, do nosso bem-estar, venha o meu reino, seja feita a minha vontade, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus nunca foi beneficiar uma pessoa, mas foi abençoar aquela pessoa e através dela beneficiar toda a humanidade. Através de Abraão, Deus fala: através de você serão benditas todas as nações da terra. Primeiro ponto: todos nós sentimos que fomos chamados por Deus para fazer alguma coisa.
eu e você sentimos no nosso interior que nós somos chamados por Deus para fazer alguma coisa. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar e que você olhe para dentro de você. Não vire o olho para fazer isso, apenas imagine. Que você olhe para dentro de você nessa hora. A mensagem é séria e eu faço piada. A não ser que a pessoa seja extremamente egoísta, a não ser que a pessoa seja extremamente orgulhosa e só pense em si mesmo. Lembrando que um camarada que fez isso no começo da história era anjo e virou diabo. Um camarada extremamente egoísta, extremamente orgulhoso, caiu. Nós paramos para pensar naquela pergunta assim: por que eu existo? Qual que é a minha missão nessa terra? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Acredito que sim. Se você não fez ainda, faça logo. Faça hoje. E quando nós fazemos essa pergunta para nós, se você parar para pensar e refletir nisso que eu estou falando, qual que é a minha missão nessa terra? Você sempre associa a sua missão a outras pessoas. Você automaticamente não vai parar para pensar: minha missão nessa terra é formar uma família. Não, minha missão nessa terra é fazer algo para alguém. Minha missão nessa terra é transformar a vida de alguém. A minha missão nessa terra é fazer alguma coisa que quando eu partir para a eternidade, as pessoas vão lembrar daquilo que eu fiz. Essa é a missão que Deus tem para nós aqui nessa terra. Então, naturalmente, quando nós olhamos para dentro de nós, essa pergunta é feita. Existe esse vazio dentro de nós. Ainda que nós preenchemos aquele vazio inicial, e é o principal vazio que é preenchido pela presença de Deus, quando nós confessamos Jesus como Salvador e o Espírito Santo passa a habitar em nós, essa pergunta continua gritando dentro de nós: Senhor Jesus, eu tenho a Ti agora, eu encontrei o propósito da minha existência, que é adorar o Senhor, mas qual que é a minha missão? O que eu devo fazer? Parece que tão somente trabalhar, tão somente estudar, tão somente correr atrás das minhas coisas, parece que é tão pouco. Parece que eu não me sinto realizado em momento algum de fazer só aquilo que diz respeito a mim. Você está numa igreja com o propósito de servir a Deus e as pessoas através do voluntariado. Amém? Eu quero destacar isso, depois a gente vai prosseguir para um ponto aqui adiante. E nós devemos lembrar que quando nós estamos servindo a Deus aqui, nós estamos servindo a Deus aqui. Por que você repetiu isso? Para enfatizar aquilo que eu falei no início. Nós servimos a Deus. Tudo que nós fazemos é feito para Deus. Deus olha o nosso coração. A palavra de Deus diz, não me recordo agora se é em 1 ou 2 Coríntios, mas fala que uns vão produzir para Deus obras madeira, feno e palha, outros serão ouro, prata e pedras preciosas. E o que determina a qualidade das obras não é a quantidade da produção, mas a motivação do nosso coração. É com que coração nós fazemos aquilo. E a Bíblia fala que Deus, Ele prova os nossos corações. Deus, Ele conhece aquilo que nós estamos fazendo. E agora eu vou pegar um pouquinho do que você falou segundo, eu vou repetir aqui, Lucas. E sabendo que nós estamos servindo a Deus, quando uma pessoa chega lá no estacionamento, quando uma pessoa chega na recepção, quando uma pessoa sobe aqui ao culto, isso falando no âmbito da igreja, mas lá fora isso se aplica também. Se nós olharmos para aquela pessoa e não enxergarmos o João, não enxergarmos a Maria, mas se nós enxergarmos Jesus, o nosso tratamento com aquela pessoa vai ser diferente. Imagina eu ali no som, por exemplo, com os meninos. Aí eu falo: poxa vida, Jesus está sentado ali, cara. É nóis, Rafa. Eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer para o som ficar agradável. Eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer para colocar a letra ali direitinho, para não vacilar. Eu preciso fazer o meu melhor. Imagina você estar recebendo Jesus ali. Isso aí é um pouco do que o Lucas falou na segunda. Ao invés de eu sorrir assim e falar: seja bem-vindo, eu falo assim: cara, sensacional que você está aqui. Que bom que você veio. E isso é bíblico. Abre comigo lá em Mateus 25, do 41 ao 46. Eu vou ler na revista e corrigida. Mateus 25, 41 ao 46. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Servir a Deus é algo mais sério do que a gente imagina. Seja uma simples atitude de receber uma pessoa, seja uma simples atitude no nosso trabalho, lá fora, de fazer algo para alguém. Nós sempre precisamos olhar para aquela pessoa. Essa palavra é uma palavra que confronta a mim também. Olhar para aquela pessoa como se ali estivesse Jesus. Porque quando nós chegarmos diante dele, é essa a pergunta que ele vai fazer para nós. Lembra do seu João? O seu João estava precisando de uma blusa. E você tinha lá a blusa para dar para o seu João. Mas você não deu. Só que eu queria falar para você que aquela blusa que você ia dar para o seu João, você ia dar ela para mim. E eu ia vestir ela através do seu João. Só contextualizando aqui. Aquela pessoa, se quiser desligar esse negocinho aqui, Tião, é o amarelo. Que aí a atenção volta para cá. Então nós devemos tomar esse cuidado. Então o primeiro ponto é esse, de que todos nós temos essa consciência. Isso é inato no ser humano. Deus permite que esse vazio fique dentro de nós para que nós possamos buscar entender qual é o nosso propósito. Segundo, você é único. E o que você foi chamado para fazer, só você pode fazer. Cara, se você entender essa passagem aqui, essa parte 2 aqui, eu já vou ficar feliz. De fazer uma pergunta, não responda, apenas pense. Quando você chegou aqui hoje, provavelmente você foi recebido por algumas pessoas ali na recepção, certo? A não ser você que chegou mais cedo. E quando eu falei assim, ó, você foi recebido ali na recepção, na sua mente aí, provavelmente alguém daquelas pessoas que te recebeu destacou. Eu não lembro quem estava ali, todas as pessoas, mas uma das pessoas destacou na minha cabeça também. Se eu pedisse para você citar o nome de quem estava lá, se você conhecer elas, um nome seria o primeiro. Quando você participou do momento do louvor, se eu pedisse para você citar o nome de alguma pessoa aqui, só para você pensar, um nome ia sair primeiro. Uma pessoa que cantou, que tocou, que ministrou, ia ser o primeiro nome lembrado na sua cabeça. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes, ali na recepção, uma pessoa tocou a vida do Lucas, mas uma outra pessoa tocou a minha vida. Elas estavam servindo no mesmo lugar. Elas estavam fazendo praticamente a mesma coisa. Mas uma tocou eu e a outra tocou o Lucas. Aqui na hora do louvor, as meninas cantaram, o Lucas tocou e cantou, o outro Lucas, o Ronaldo. Mas talvez a Júlia tocou a minha vida, mas não tocou a vida do Diogo. Talvez a Gabi tocou a vida da Mari, mas não tocou a vida da Rafa. E isso por quê? Porque existe alguém que está aqui na frente ou que estava aqui em cima que é melhor do que o outro? Não. Mas é porque nós somos únicos. E Deus, Ele escolhe cada um de nós e de uma forma misteriosa. Ele sabe que a minha vida vai tocar a vida do Rafa, mas que o Lucas é que vai tocar a vida da Mari. Ele sabe que a minha vida vai tocar a Rafaela, mas não vai tocar a Dandara. Então o Diogo vem aqui e ministra as ofertas para tocar a vida da Dandara. Se nós não fizermos aquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer, vidas estão sendo impedidas de serem tocadas. Porque qual que é o pensamento que vem na nossa cabeça? Mas o Pedro está pregando, o Diogo pregou, o Lucas está pregando, por que eu vou ministrar para alguém?
Mas as meninas estão cantando, por que eu vou cantar? Mas as meninas estão servindo lá na recepção, não precisa de eu servir. Mas às vezes uma pessoa que ia vir amanhã no culto, ninguém da recepção vai tocar a vida dela, mas a sua vida vai tocar a vida dela. Por quê? Porque assim Deus o quis. Porque Deus escolheu cada um de nós para ser único. E Ele cumpre um propósito específico na vida de cada um de nós. Às vezes nós pensamos também assim, poxa vida, mas eu sou tão pequeno. Eu sou tão pequeno. Eu vou falar de Deus ali na internet, eu vou gravar meus vídeos. Estou falando agora de mim um pouquinho. E, cara, mas já tem o David Leonardo, já tem o Malafaia, já tem os pastores que vieram aqui, tem o culto ao vivo do pastor Moisés. Cara, guardadas as devidas proporções, que eles estão num nível maior que eu, mas existem pessoas que vão ser tocadas pela minha vida e não vão ser tocadas pela vida deles. Existem pessoas que eles vão tocar e eu não vou tocar. Então, o que precisa ser despertado dentro de nós? Nós precisamos ser libertos desse sentimento de inferioridade. Nós precisamos ser libertos dessa ideia de que outros estão fazendo e eu não preciso fazer. Mas nós precisamos entender que existem pessoas que Deus preparou para você tocar elas, que Deus preparou para você alcançar elas, ainda que seja 1, 2, 10, e tem aquelas pessoas que alcançam milhões. Na parábola dos talentos, o que Jesus fala lá? Quando aquele senhor ia se ausentar da vinha, para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 5 talentos. E ele falou, olhem, trabalhem, multipliquem esses talentos, eu vou me ausentar, depois eu volto. E a palavra de Deus ela é bem categórica, que ela diz assim, e aquele senhor distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Isso para nós tem 2 ensinamentos. Conforme eu me capacito, eu me preparo para receber mais de Deus. Se você quer receber mais de Deus, se capacite, porque aqueles que tinham mais capacidade receberam mais. E que existe um chamado específico de Deus para cada um. Alguns vão ser chamados para tocar milhões. Outros vão ser chamados para tocar 10, para tocar 20. Ó, falei uma linguagem aqui que nem eu sei que linguagem é essa. Ô, glória! Amém. 20. Roscou a língua aqui. Mas quando nós chegarmos diante de Deus, olha que interessante, quando aquele Senhor chega para aqueles trabalhadores, eu nem coloquei esse texto aqui, mas me veio à mente agora. Ele chega para aquele que tinha 5, e aquele que tinha 5 produziu 10. E aí Deus fala para ele assim, ó, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Para aquele que recebeu 2, é interessante que o Senhor fala a mesma coisa, servo bom e fiel, no pouco você foi fiel. Mas espera aí, o outro que tinha 5 era pouco, e o que tinha 2 era pouco. Tem uma coisa errada, é que Deus, Ele olha para a qualidade do nosso trabalho, e Ele sabe a quantidade, o alcance que cada um de nós vai ter. Então assim, desconstrua na sua mente, se até hoje você se achou pequeno, se até hoje você achou que eu não preciso fazer nada porque tem outras pessoas fazendo. Não, hoje você recebe essa palavra sabendo que existe algo que Deus tem para fazer através de você. Pode ser que se você não fizer algo específico, Deus levante outra pessoa para fazer, mas vidas que deveriam ser tocadas pela sua vida não serão tocadas, porque você não se posicionou. Olha que interessante, e aqui eu vou caminhar para a última parte da mensagem, mas Jeremias 29:11, a revista é atualizada, Jeremias 29:11. Olha o que Deus diz ao seu respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Estou quase fazendo terapia aqui, né, Mariana? Falando para a pessoa olhar para dentro de si, pensar da forma correta. Amém. Esse aí fica para nós só.
Deus, Ele tem pensamentos para nós, Ele tem pensamentos diferentes para nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim bom. E aonde que eu descubro quais são os pensamentos que Deus tem ao meu respeito? É na palavra dEle, é no nosso momento de oração. E hoje você está tendo acesso à palavra dEle, aonde você está descobrindo isso, que você tem um chamado de Deus, que você foi chamado para tocar vidas, que precisam que você faça alguma coisa. E a última parte, terceiro ponto, sonhe alto, mas comece agora, porque é Deus quem te capacita. Ou comece pequeno, porque é Deus que te capacita. Olhando para dentro de si agora, entendendo o que é um propósito, que é tocar a vida de outras pessoas, sentindo que você tem e sabendo o que Deus tem para a sua vida, que Deus tem um propósito para a sua vida. Eu queria te perguntar, e para você refletir aí, o que queima dentro do seu coração? O almoço de hoje? Não, isso aí você resolve com um remedinho. O que queima dentro do seu coração? Qual que é o desejo que grita dentro de você? De que forma que você sonha em impactar vidas? Quando você está lá no seu secreto, quando você está sentadinho aqui, quando você de repente vê algum ministério grande, famoso, o que queima no seu coração? Eu já fiz essas 3 perguntas aqui na igreja várias vezes, e eu vou citar elas rapidamente aqui. Algumas pessoas já anotaram no caderninho elas, já me falaram que Deus trouxe ali uma resposta para elas através disso. No livro lá que eu escrevi tem isso também. E ontem na live também. Mas se você não precisasse de dinheiro, eu vou apenas citar elas. Qual profissão ou trabalho você faria? Se dinheiro não fosse um problema para você, o que você gostaria de fazer da vida? Se você pudesse acabar com algum dos problemas da humanidade, qual deles você escolheria acabar? E qual o problema que você passou na sua vida e gostaria que nenhuma outra pessoa passasse? Se você parar para pensar nisso, eu repito essa pergunta sempre que eu falo de propósito. Sempre que eu falo de propósito, né, dá um duplo entendimento aqui. Você tem uma grande chance de descobrir qual que é o chamado de Deus para a tua vida, o que Ele quer te usar, o que Ele quer transformar, qual o problema que Ele quer transformar numa grande oportunidade através de você. O erro de muita gente nesse ponto é olhar lá em cima, é olhar e falar: eu quero acabar com a fome da humanidade, eu quero acabar com a prostituição da humanidade, eu quero acabar com tudo que tem. E cara, é sensacional você pensar assim. Só que se a gente ficar com o olho só lá na frente e não trazer para o agora, a gente não faz nada. Se o seu propósito, se aquilo que queima no teu coração é acabar com a fome da humanidade, acabe com a fome de uma pessoa primeiro. Acabe com a fome do seu vizinho, se ele estiver precisando de ajuda. Seu propósito é pregar a palavra de Deus. Cara, minha rede social tem 50 pessoas que me seguem, 40 da minha família, que nem assiste, nem curte minhas coisas. E 10 aos irmãos da igreja. Cara, grava um vídeo e coloca lá. Você vai tocar ali alguém. Alguém vai te seguir, vai assistir seu vídeo e vai ver aquela palavra. A família é a que mais divulga. As tias, elas escrevem bom dia no comentário e sem engajamento. Que revelação. Fala assim: gente, escreve o bom dia do grupo da família lá no meu Instagram, que aí vai dar engajamento para mim. E aí vai divulgar mais a sua publicação. Olha aí, Diogo. Estratégia, cara. Pega aí. Anota que isso é diretamente do céu. Mas, brincadeiras à parte, comece agora, comece pequeno. Comece com aquilo que você tem. Hoje a nossa igreja recebe aqui em média 50, 70 pessoas por culto, de manhã e isso também à noite, no domingo. E nós devemos começar pequeno, servindo a elas com o nosso melhor, seja na mídia, seja na recepção, seja aqui em cima. Porque Deus, vendo essa disposição no nosso coração, Ele vai permitir que a gente comece a servir mais pessoas. Ele vai nos levar para lugares maiores.
Ele vai nos levar a fazer algo que a gente sempre sonhou, só que se nós não fizermos com o pouco, o que diz aquele texto que eu citei? Ele está em Mateus 25, 21, não precisa de abrir não. Respondeu-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Interessante que quando nós servimos a Deus no pouco, isso alegra o coração de Deus. Deus se alegrou com aqueles homens porque eles serviram a Deus no pouco, porque eles fizeram o pouco, e aí eles foram honrados, Deus levando ele para o muito. Concluindo aqui essa palavra, os céus estão abertos sobre as nossas vidas nesses dias. Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas coisas diferentes de tudo aquilo que já aconteceu, tem acontecido sobre nós. E aí eu até lembrei, eu acho que foi no final do ano passado, não lembro agora. Mais ou menos no final do ano passado, eu lembro que Deus me deu a oportunidade de trazer uma palavra aqui, e naquela palavra, algo que Deus direcionou assim, eu a ministrar, eu lembro, foi que nós estávamos vivendo um momento ímpar da história, e assim como outros momentos ímpares da história, Deus ele operou de forma sobrenatural, assim Ele faria também no nosso meio. Depois que eu comecei a ver todas essas coisas acontecendo, que eu lembrei daquela mensagem, eu falei, cara, não porque eu mereço alguma coisa, mas porque Deus quis trazer aquela palavra aquele dia. E eu falei, realmente. Aí veio a conferência, aí veio a sequência de mensagens que têm sido trazidas aqui pelas pessoas que estão ministrando. E isso, irmãos, é Deus trazendo esse recado para nós. E hoje tem essa palavra de Deus para você, que agora ou nunca. Agora é a oportunidade que Deus está nos dando para servir a Ele, mesmo começando pequeno, desconstruindo dentro de nós esse sentimento de inferioridade, desconstruindo de dentro de nós esse sentimento de que outros estão fazendo, eu não preciso fazer, você precisa sim, porque Atos 16:36, 13:36, aquele texto que eu li no começo, ele fala o quê? Porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais. Davi, ele cumpriu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Se não houvesse um Davi, não teria outra pessoa para tocar as vidas que Davi tocou. Então, nos dias de hoje, Deus ele nos chama, Lucas, para cumprir o propósito no tempo que ele está. Diogo, sempre quem está aqui na frente que a gente pega, né? Diogo, para cumprir o propósito de Deus nos dias que ele está. E se Deus nos colocou nesses últimos dias, meus irmãos, não é motivo de pânico, não é motivo de desespero, mas a capacitação de Deus para nós vai ser coerente, vai ser compatível com o momento que nós estamos vivendo. No momento em que Davi viveu, ele precisava de uma capacitação especial de Deus para aquele momento. No momento em que Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele precisava de uma capacitação especial de Deus para aquilo. Deus agiu de uma forma específica naquela época. Depois daquele momento, nunca mais o Mar Vermelho se abriu, porque o Mar Vermelho precisava se abrir naquela época. Esse é o tempo onde Deus tem agido de forma específica, porque o manifestar dele, a antecipação dos processos, os céus abertos, são coisas que Deus precisa fazer nesse tempo, no tempo que nós estamos inseridos. E se nós estamos aqui, é porque Deus quer fazer isso na nossa vida. Se você está acordado, se você está vivo, se você está ouvindo essa palavra, ou se você está assistindo aqui depois da gravação, é porque Deus quer fazer isso através de nós. É porque Deus escolheu cada um de nós. Então eu quero pedir que você feche seus olhos. Eu vou apenas falar mais um pouquinho aqui, nós já vamos orar. Sabe esse desejo que você tem aí no seu coração e você fica pensando, mas será que vai dar certo? Será que se eu começar a fazer as pessoas não vão rir de mim? Será que se eu começar a colocar isso em prática, eu não vou ser envergonhado?
As pessoas não vão me dar moral nenhuma. Não tem mais tempo para será. Não tem mais tempo para a gente parar e pensar e falar, amanhã eu faço, depois eu começo, eu sou muito pequeno para fazer isso. Não tem mais tempo para isso. E não existe uma desculpa para isso, porque Deus nos capacita. Todos que fazem qualquer coisa no reino de Deus, não é porque aquela pessoa é especial, aquela pessoa é alguma coisa, aquela pessoa é um filho amado de Deus. E aquilo que ela faz é o poder de Deus agindo através da vida dela. Então aquilo que está aí no seu coração, aquilo que por muito tempo você achou que você não deveria fazer porque você é pequeno demais, que você não deveria fazer porque você já tentou tantas vezes e deu errado, aquilo que você já tentou fazer e muitas vezes você foi frustrado, pessoas da sua família chegaram para você e falaram, não faz isso não, que você não leva jeito. Não faz isso não, porque o pastor já está fazendo. É você que tem que fazer. É você a pessoa que foi chamada para fazer. Deus, Ele vai agir nas nossas vidas. Só que o primeiro passo é sempre nosso. Deus não abriu o mar vermelho enquanto Moisés não estendeu o cajado. Deus não abriu o rio Jordão enquanto os levitas não puseram o pé na água. Pedro só começou a andar sobre as águas a partir do momento que ele saiu do barco e sentiu seu pé tocando ali na palavra de Jesus e começando a caminhar. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Não espere sentir um arrepio, não espere sentir algo especial. O algo especial é a palavra que Deus está trazendo no seu coração hoje. O algo especial é Jesus falando para você hoje, Pedro, sai do barco. Pedro, coloca em prática aquilo que eu estou colocando no teu coração faz tempo. Começa a fazer aquilo que eu estou trazendo para você fazer. Acredita em mim, não acredita naquela pessoa que falou que você não tem capacidade. Acredita em mim, se você errou. E você pode ser que você até erre outras vezes. Mas cada erro seu é um degrau a mais para você chegar no lugar que Deus tem para você. Cada erro que você cometer é uma forma de Deus te ensinar, de Deus te capacitar. Muitas vezes Deus vai usar os seus erros para te ensinar. Deus vai usar os seus erros para capacitar você a chegar no lugar que você tem que chegar. Então nós vamos orar nessa hora. E eu queria pedir que, se você entendeu essa palavra, e você verdadeiramente quer assumir a sua posição, entendendo que agora ou nunca, nós estamos vivendo a geração do fim. E nós somos os jovens que vamos vencer o maligno. Existe uma capacitação especial de Deus sobre nós. Vou pedir para você apenas colocar a mão sobre o seu coração, para que nós possamos orar. E que esse gesto mostre para Deus, assim como Isaías, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida.